Todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo, fazer o nosso evangelho. E hoje é uma data muito especial, né? Dia da independência do nosso país, onde todos nós que somos brasileiros deveríamos nos orgulhar. Apesar dos pesares, apesar de toda a situação vivida no momento, mas é uma data inesquecível, onde o Brasil, né, torna-se autônomo, se livra de Portugal, do jugo de Portugal, e se torna realmente uma nação. Mas nós, enquanto brasileiros e participantes desse país, temos que ter o carinho e o cuidado para com ele. Porque apesar de todas as dificuldades, nós ainda somos uma nação que tem dentro de si muito amor. Embora a gente saiba de todas as controvérsias, de toda a dificuldade, mas isso aqui não é tudo. A gente está colocando isso porque devido à nossa data de hoje, tá? Então, eu acredito por ser um feriado, muita gente vai estar por aí passeando, se divertindo um pouco. Provavelmente só estarão conosco depois. Então, nós vamos abrir com o livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torre Pastorino, que diz o seguinte: não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Vamos orar? Senhor Jesus, Divino Mestre, que a tua paz, que o teu amor recaia sobre toda a humanidade. Mas, em especial, nós pedimos, Mestre, que abençoe o nosso país, que abençoe essa nação, que foi prometida pela espiritualidade maior, que seria, se nós quiséssemos, pátria do Evangelho. Então, vamos acreditar nessa verdade do Cristo, nessa possibilidade. Mas com a possibilidade apenas depende das nossas ações. Que as nossas ações sejam pacíficas, sejam de atuação no bem, seja de amor, para que a gente contribua para um mundo melhor, para um país mais tranquilo, com mais progresso e com mais esperança. Que Jesus possa nos envolver nesse momento, envolvendo a todos nós que aqui estamos, abençoando a nossa casa religiosa, Fé, Esperança e Caridade, todos os seus componentes. Senhor, que tu faça nesse momento alguns minutos a mais de esperança e de alegria em nossos corações. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós estamos, como vocês já viram no anúncio, né? Vamos estar com a parábola do semeador. Antes que a gente leia, a gente vai ler a parábola porque ela é pequena e é preciso que a gente compreenda. Vamos entender aqui primeiro a inteligência, esse espírito maravilhoso que trouxe para nós essa doutrina que tanto esclarece, que tanto conforta. Então, Kardec, ele coloca essa parábola no capítulo 17, e esse capítulo tem como título Sede Perfeitos. E os subtítulos são Caracteres da Perfeição,
o homem de bem, os bons espíritas, fala bons porque nem todo deve ser bom, né? E aí vem em seguida a parábola do semeador. Então, como toda parábola, quando a gente lê, a gente acha tão simples, né? A gente lê, Jesus falava de uma forma tão simples que a gente achava, se você pegar todas as parábolas de Jesus, você vai ver que simplicidade. Primeiro, a gente entender por quê. Jesus, na sua pedagogia divina, ele sempre falava daquilo que as pessoas conheciam. Então, ele falava para pescadores, né? Para dona de casa, para camponeses. Ele falava da candeia, que naquele tempo era muito colocada, até nós temos até a parábola candeia, embaixo do alqueire. Então, vejam só, ele pega toda essa vivência dessas pessoas para vir falar, para vir ensinar a nós toda essa maravilha que ele deixa, mas de uma forma simplificada, para que pudesse ser entendida por todos. Então, a gente vai ler aqui a parábola e depois a gente vai tentar, dentro da nossa compreensão, falar um pouco mais sobre ela, né? Como eu disse, ela parece uma parábola muito simples, mas na verdade é uma parábola que requer de nós muitas reflexões. Então diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim. Então vamos lá. Jesus diz: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde haviam, parecia de profundidade. A terra onde haviam caído, mas levantando-se o sol queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros. Estes, crescendo, as sufocaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70 e outras 30. E Jesus diz assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, vamos lá. Vamos tentar entender as palavras de Mateus através dessa parábola, que parece assim muito simples. Quando eu não conheci o Evangelho segundo a doutrina, segundo o Espiritismo, eu confesso a vocês que eu li essa parábola algumas vezes, e mesmo lendo o Evangelho, eu questionava comigo, eu pensava, bom, vamos colocar um semeador comum, um homem do campo que pega a sua semente para fazer um plantio. Eu sou de interior e eu vivi muito isso, vendo meu avô fazer isso e outras pessoas. Então, essas pessoas comuns que vivem de plantio, que têm a semente, elas guardam a semente com muito cuidado, para que ela se não danifique. Para quando chegar o tempo do plantio, elas plantarem numa terra que elas já preparam, vão preparar a terra, e só no momento propício eles plantam. Eles semeiam essa semente. Isso estamos falando aqui, né? E esse semeador da parábola, eu ficava assim, como assim? Ele ficou desperdiçando semente? Porque ele saiu, botou em qualquer lugar, né? Nas pedras, nos espinheiros, na beira do caminho. E vamos dizer, gente, que caminho é caminho mesmo. Quem é de interior, quem já foi em qualquer sítio, em qualquer lugar, sabe? Caminho não é uma estrada, é um caminho. A gente que mora no interior é assim, a gente já faz um caminho para determinado lugar, de uma casa para outra, ou para um outro lugar, e você vai pisando no mesmo lugar e aquilo se torna um caminho. Então, as sementes foram caindo. Então, vamos pensar, peraí, aquilo me torturava um pouco. Como assim, deixar cair essa semente, desperdiçando,
Eu que vi sempre meu avô, com o maior cuidado, eles lacravam a lata para esperar o tempo do plantio para que a planta. Eu vou, por que você guarda tanto assim? Não, porque você tem que proteger de todos os bichinhos que comem semente, né? E aquilo era muito cuidado. Aí eu fiquei assim, na parábola você vê, ele vai semeando. Mas aí a gente vai ler né? A gente vai buscar o entendimento, a gente vai refletir, vai pegar o evangelho e aí a gente começa a entender primeiro. Vamos lá, né? Nosso doutor explicadinho sou eu, né, gente? Primeiro, o que é que a gente tem que entender? Quem era o semeador, né? Porque aqui o semeador ainda não está tendo nome, né? E quem era, que representava essa semente? E que terra, de que solo ele estava falando? São esses três itens que a gente vai aqui, dentro daquele que a gente compreendeu, juntos, né, entender. Se alguém entender diferente aí, pode falar, tá bom? Então vamos entender primeiro, quem era esse semeador? Claro que aqui a gente está bem claro, sem ter nome, é Jesus. E aí a gente pensa assim, por que Jesus já me colocou? Que saiu a semear. Jesus sempre na sua sabedoria, na sua humildade infinita, sempre deixou que algo sobressaísse ele jamais, mas a grandeza dele é tanto que não tem como ser diferente. Então, ele quis dizer para a gente que o semeador saiu a semear. Por quê? Porque o semeador pode ser, primeiro entender por que ele saiu a semear. É um ponto, vamos por ponto, né? Porque Jesus sempre foi ao encontro dos sofrimentos. Jesus não ficou parado esperando que o povo viesse. Pode ver em qualquer parte do Evangelho, da Bíblia, Jesus sempre saía. Ou seja, quando ele diz saiu a semear, é dizer para nós que nós temos que sair de nós mesmos, desse comodismo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Muita gente, algumas que possam, né? Desse conforto não tão necessário, eu diria mais acomodação mesmo. Então é preciso sair de nós mesmos para enxergar o outro. É preciso que a gente, para semear, a gente tenha a semente. E nós podemos ser seus semeadores. Os apóstolos foram seus primeiros semeadores. Mas só quem tem a semente é Jesus. Só quem tem a semente é Jesus. Nós podemos ser os semeadores. Aí a gente pode ser bons ou maus semeadores, porque vai depender da forma que estamos semeando essa semente que foi recebida, né? Então, o que mais que a gente vai dizer aqui primeiro, para a gente não esquecer, né? Então, vamos dizer assim, então já entendemos isso, que o semeador é Jesus, né? E por que ele saiu. E a semente? A semente é a palavra de Deus, são os ensinamentos. Essa é a semente. A semente vem do Pai maior. E Jesus, quando veio semear, ele semeou para todos. Ele não escolheu a terra que ele sabia que ia frutificar. Ele saiu semeando para todos. Como até hoje ele continua semeando, né? Para todos nós. Ele não plantou a semente mesmo sabendo que aquela terra era infrutífera. Ele foi colocando. Aí a gente começa a entender muito mais esse processo, porque a semente caiu, e aí a gente vai entender, falar um pouco de cada solo, né? A gente vai falar dos solos, porque aqui na parábola diz, né? Primeiro caiu na beira do caminho, depois nas pedras, depois nos espinheiros, depois a terra boa. Então, Jesus aqui vem falar de 4 tipos de solos, né? Então, nós vamos entender o que é isso aqui. E antes que a gente entenda isso aí... então, vamos lá. A gente vai pegar, então, dessa forma, a primeira, né? Então, vamos assim, dentro de uma sequência, né? A gente já entendeu de que semente Jesus estava falando, quem era o semeador e quem estava. Então, e quem é o solo? Eu não falei, tá? Desculpa, tá, gente? Olha só. O solo, que eu falei de 4 solos, mas o solo somos nós, é toda a humanidade. Ele semeou para toda a humanidade. Ele não escolheu aqui e ali, ele semeou para tudo.
Então, a semente de Jesus ela é semeada no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então, vamos lá. Então, à beira do caminho. Como é que a gente pode entender que essa semente que cai à beira do caminho, que vem ao espaço e logo come, como é que fica? Como é que é isso, né? Então, vamos entender isso aqui. À beira do caminho. São aquelas pessoas, isso é dentro do nosso entendimento, dentro da leitura que a gente fez no Evangelho, tá, gente? São aquelas que ouvem a palavra de Deus e ficam, assim, felizes, né? Para não entender aqui, tá? Ouve a palavra de Deus, né? Mas logo, por qualquer descuido ou por qualquer distração, elas se deixam levar. Por que todas recebem? Porque se nós somos filhos de Deus, nós nascemos, né? Já recebendo essa semente dentro de nós. Cultivar essa semente para que ela floresça, para que depois dê frutos, aí vai depender do solo de cada um. Aí vai depender do grau evolutivo de cada um, da compreensão. É tudo isso. Esses matizes diferenciado que há nessa parábola, que é linda, mostrando cada um de nós, mostrando que cada um vai receber e vai entender da sua forma, da forma que nesse momento ele está capaz de compreender, tá? Então são essas pessoas que ainda vivem apenas aqui, né? Ou seja, a sua preocupação única é com o que vai comer, com o que vai beber, vestir, morar, e a vida assim, não, a essência da sua vida é esse momento. Vamos colocar assim. Então, são essas pessoas que receberam essa semente, mas logo, por qualquer motivo, ela é abafada. Então, vamos lá, falar da segunda, né? E os lugares pedregosos, né? Então, pensa bem, né? São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, sentem-se felizes, se alegram, mas nas primeiras dificuldades elas já desistem. A gente lendo isso lembrou de alguns atendimentos que a gente faz na nossa casa. Porque a gente faz atendimento durante as reuniões, a gente tem sempre grupo de pessoas que fazem atendimento fraterno. E aí, uma pessoa chegou para mim uma vez, não mais de uma, mas eu lembro, essa foi muito mais recente, então ela disse assim para mim: Dona Mary, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas depois que eu resolvi entrar aqui, frequentar o fé, vou colocar palavras dela, né? Porque frequentar a doutrina, né? Depois que eu resolvi, olha, a minha vida está desandando, tentando usar as palavras dela. Então, está tudo dando errado na minha vida. E o que é que eu faço? Olha a pergunta difícil, gente. O que é que a gente diria para essa pessoa nessa hora? O que é que você diria? Eu sei que cada um que estivesse ali com a pessoa ia ter a sua forma de dizer, ia ser a sua forma de lançar. O que eu disse para ela, seria para qualquer outra pessoa. Minha irmã, os caminhos de Deus não sempre são os mais fáceis. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, e tem que ter sempre, é perseverança, é fé. Acreditar que mesmo aquela dificuldade que está vivendo, não é porque você está procurando um caminho melhor, não é porque você entrou numa doutrina, ou saiu, ou entrou em outra, não é isso. É porque fazem parte do seu contexto histórico de espírito e que você tem que passar. E você tem que ser testado na sua fé. Você tem que ser testado naquilo que você quer de fato. Ah, eu quero muito seguir o caminho do bem, não sei o quê. Ah, mas aí chegou a dificuldade. Ah, então vou abandonar. Aí. Então, esses espinheiros representam, né? Esses espinhos representam essas dificuldades que nós temos na vida, né? Nós não estou falando dos espinheiros, não, tá, gente? Eu falei, isso. Então, são as dificuldades que a gente traz, seja qual for a dificuldade, muitas vezes é financeira, muitas vezes é dificuldade de entendimento, é uma vida muito turbulenta, enfim, seja qual for a sua dificuldade, não se deixe sufocar por essas coisas. Existe um caminho melhor que, apesar da dificuldade,
você não vai se sentir sufocado. Porque Allan Kardec, na questão 625, vem perguntar aos espíritos qual modelo mais eficaz que Deus ofereceu à humanidade para guia e modelo nosso. Eu acho que todo mundo aí sabe a resposta, né? Vou beber água, tá, gente? Desculpa. Então, Kardec pergunta, e é a resposta menor do Livro dos Espíritos, que é escrita com 1019 questões, e a menor resposta, e ela se chama Jesus. Então, Deus nos deu como modelo Jesus. E na Terra, aqui, né, no nosso momento, tanta gente tem seguidores, né? Com a internet, com esse mundo virtual. Mas antes mesmo, né, as pessoas seguem cantores, seguem. Enfim, cada um tem ídolo. E aí, se eu não estou falando isso, que a gente não tem que ter essas coisas, preferências, não, né? Mas eu quero dizer assim: por que a gente não se empenha mais em seguir esse modelo? É seguir. Não quer dizer que a gente vai tão. Muito estamos distante dele, porque na sua perfeição, mas eu quero dizer assim, que a gente já esteja nesse caminho, que a gente já esteja nessa busca, que a gente não deixe que esses espinheiros da vida, que são as dificuldades nossas, que são mais internas do que externas, porque as pessoas que já conseguiram ter essa sabedoria de vida, a gente vai lembrar de Buda, a gente vai lembrar de Gandhi, a gente vai lembrar de tantos outros, de Chico Xavier, que a gente não tem como não deixar de falar nesse homem, a tranquilidade que ele vivia. E eles também não viviam nesse mundo atribulado igual a nós? Sim. Não foram, o Chico não foi contemporâneo nosso? E quantas dificuldades Chico passou? Mas em nenhum momento ele saiu desse caminho. Ele teve como objetividade de vida. Porque Chico, a gente vai falar depois dessa terra, que é a terra boa. Chico foi essa terra boa que frutificou e que deu milhões, milhões e milhões de frutos. Se pegássemos uma semente de qualquer árvore, vou colocar abacate, tá? Se eu tivesse aqui agora, se eu mostrasse, se a gente olhar para uma semente em potencialidade, a gente vai vamos plantar essa semente numa terra adequada, vamos regar, e daqui a pouco ela se torna uma árvore, vamos dizer assim, e ela vai dar quantos frutos? Não tem como a gente dizer quantos frutos dará, mas se ela for cultivada, se ela tiver uma terra propícia, ela vai dar frutos. E é isso que nós temos que pegar nesse arado, remover essa terra que existe em nós, essa terra que está pronta para receber essa semente, mas que a gente faz questão de abafar. A gente não remexe nela, que é melhor deixar parada, deixar abafada. Mas, na verdade, o que hoje precisamos é despertar para isso. É despertar para saber o que eu estou fazendo aqui agora. E se Jesus for o semeador, e ele diz que saiu a semear, e todos nós podemos ser os seus semeadores, e ele oferece essa semente, por que não fazer? Por que não seguir isso? Então vamos falar da terra boa, né? Então, na terra boa, que é que o Mateus vai dizer pra gente, né? São aquelas pessoas que ouvem, prestam, olha, essa palavra é bem fundamental. São aquelas pessoas que ouvem e prestam atenção nos ensinamentos e que dão bons frutos. Então, a gente já disse agora um exemplo que é o próprio Chico, né? Mas lembrando que Jesus, esse semeador, que a gente vai imaginar 2000 e poucos anos atrás, se sentava com seu magnetismo maravilhoso, porque Jesus, onde chegava, as pessoas sabiam onde Jesus estava. É impressionante, naquele tempo não tinha comunicação. O seu magnetismo era de uma forma tal que atraía essas pessoas. Então, veja bem, esse mesmo Jesus, ele continua semeando em nós todos os dias, através de uma palavra, através de um livro, através de uma leitura boa,
de um amigo que chega e dá um abraço e consola. E se somos semeadores, é a pergunta: o que nós estamos semeando nas pessoas? Nós estamos semeando esperança diante de todo o caos que vivemos. Nós estamos semeando a paz, apesar de todo o conflito no mundo. E essa paz não tem que ser aquela paz, oh, mas ditada. Porque a paz, só quem dá a paz para nós é Jesus. Mas a sua paz, se você não tiver paz interior, você não tem paz em lugar nenhum. Você pode estar dentro de um templo, de uma igreja, de um centro espírita. Você pode estar em qualquer lugar, o mais sereno possível, o mais de vibração melhor que você possa ter. E você vai estar em conflito, porque essa paz tem que vir de dentro de nós. Mas essa paz a gente só encontra se a gente buscar. Somos nós. Porque no começo da leitura, e em todas as leituras, que isso é que é o bonito de parábola, é que assim, Jesus saiu, né? Aqui não diz Jesus, mas ele diz, o semeador saiu a semear. Então é preciso sair de nós, sair do nosso egoísmo, sair desse nosso mesmice. Não precisamos ser ETs, não precisamos ser gente diferente dos outros, mas precisamos, se eu já tenho, que seja um pouco, que eu tenha frutificado 1%, 2%, mas que eu já tenha isso, que esses 2% que eu tenho, eu já posso oferecer para o outro. Eu já posso plantar essa semente. É preciso plantar a semente do bem, meus irmãos. É preciso plantar a semente do amor. Nós estamos aguardando um terceiro milênio. Nós estamos aguardando um mundo de regeneração. Nós não temos que aguardar um mundo de regeneração. Nós temos que construir esse mundo de regeneração. Esse mundo só vai chegar se nós construirmos juntos. Se ele não for construído, ele não vai chegar tão cedo. Ele vai chegar, vai. Porque a lei de Deus é lei de progresso. Isso é fato. Agora, ele vai demorar muito mais como está demorando. Mas ele depende de cada um de nós. Ele vai depender de cada um de nós. E nós temos que lembrar de uma coisa: se a gente não pode salvar uma cidade, se a gente não pode salvar um bairro, salve-se você, salve sua família. Fale daquilo que você acredita, que você sabe que é bom. Dê exemplos de dignidade, de coragem para aqueles que estão à sua volta. É isso. As pessoas às vezes querem coisas tão grandiosas, e as coisas grandiosas são essas. É a honestidade, é a dignidade nossa. O homem está perdendo isso e está fazendo disso uma coisa banal ou uma coisa fora do comum. Ser honesto, ser bom é comum, não é nada especial, mas é preciso que a gente se proponha a isso. Essa é a proposta de Jesus para conosco nessa parábola. Ele vem pedir para nós: sejam os meus semeadores. Agora vamos lembrar, e sem aqui nem nada, quantos irmãos se apoderam dessa semeadura e vão semeando com dogmas totalmente diversos daquilo que Jesus ensinou, usando a sua moda para se engrandecer muitas vezes, para tirar proveito, usando a palavra de Deus para se autopromover. Não é isso. Tanto é que Jesus deixou o semeador anônimo. Não temos que sobressair. Quem tem que sobressair é a semente. Essa que tem que ser plantada, essa que tem que ser cultivada, essa que tem que ser respeitada com a sua essência divina. Essa sim. Mas nós, dentro da nossa pequenez ainda, nos deixando levar por esses espinheiros, pelos pedregais, por tudo que sufoca, e você vai ser sufocado. Mas você só será sufocado se você quiser, se você deixar.
Jesus, em nenhum momento, nem no seu momento derradeiro, ele se deixou sufocar, porque ele não abriu mão daquilo que ele veio fazer. Ele não abriu mão, como ele disse, eu não vim derrogar a lei de Deus, eu vim cumpri-la. Então, tinha que ser daquela forma. Ele poderia fazer tudo diferente, totalmente diferente, mas não foi assim, não foi para isso que ele veio. Homero, mas eu também não sei para que eu vim. Sabemos. Nós sabemos que estamos aqui, nós aqui nesse momento sabemos que estamos aqui encarnados, porque Deus, pela sua misericórdia maior, permitiu e quer que nós, seus filhos, se aproximem mais dele, caminhem na sua direção. Não é ele que, Jesus que disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, que caminho, que verdade, que vida Jesus estava falando? Então, essas verdades que Jesus estava falando, esse caminho que é o amor, é a bondade, é a indulgência. Como falta indulgência em nós? E eu sei, e eu não estou dizendo que eu seja indulgente, mas assim a gente vai refletindo sobre essas questões. E aí, em determinados momentos, a gente vê situações acaloradas, quando a gente deveria silenciar, refletir um pouco mais e ser mais indulgente. Entendendo que se hoje a nossa semente ela já está começando a brotar, porque ela só está brotando, ela ainda está longe de ter, ela já está brotando. Eu sou aquela semente que passou pelo pedregulho e logo que o sol abriu, ela morreu. Eu sou aquela semente que na beira do caminho os pássaros comeram. Eu ainda sou aquela semente que me deixa sufocar pelos espinheiros das dificuldades. É isso que nós temos que pensar. Que nesse momento, cada um de nós pense, que tipo de solo eu sou? Que tipo de terra eu estou sendo para mim mesmo, para o outro, para aqueles que estão dependendo de mim? Então, meus irmãos, a parábola do semeador é de uma beleza que se a gente pegasse cada item, daria para falar de reencarnação, daria para falar de vida futura, daria para falar de tudo. Como alguns palestrantes falam, é a parábola das parábolas. Porque ela vem falar de toda essa terra, de todos nós. Então ela vem dizer esse grau evolutivo em que cada um se encontra, entender o outro que ainda não chegou onde a gente já chegou, mas que nós já passamos por esse caminho. É isso que Jesus está dizendo para nós. Você está falando que ele não faz, mas você antes não fazia também. Você também não fazia antes. Você está começando agora. E você está começando e já está querendo que o outro seja. É isso que às vezes a gente faz. A gente faz, meus irmãos. Eu estou dizendo, falando de mim. Mas se a gente quer tanto, quando a gente começa a deslumbrar certos ensinamentos e colocar em nós como prioridade de vida, essa vida que Jesus veio falar para nós, a vida verdadeira. Então, esse caminho significa passagem também. A terra, nós estamos aqui o quê? De passagem. A caminho. A caminho de quê? A caminho para onde? Quando se coloca um caminho, você tem um destino, você tem um local para chegar. E o caminho que Jesus quer que a gente chegue é a do amor, é o caminho da bondade, que ainda está tão distante de nós, mas que a gente pode, aos poucos, se melhorar. Se melhorar como, Mary? Trabalhando nossos espinheiros. Quando eu li essa parábola, eu li, reli, e aí, gente, eu me senti assim, espetada, tá? Eu me senti espetada. Eu falei, meu Deus, é muito espinho ainda na minha vida. Então, porque é verdade. São espinhos por todos os lados. Mas a gente começa a trabalhar em nós e não deixar que esses espinhos doam tanto, nos firam tanto. A começar a entender que esses espinhos eu posso ir retirando aos pouquinhos, a cada encarnação, a cada dia que a gente amanhece e que a gente supera. O momento que você cala diante de alguém que te diz algo que você não gosta, vamos dizer assim, se você conseguir silenciar por um minuto, olha só, é um espinho que você tira de você.
Aí você pode se imaginar assim, pô, já tirei mais um espinho. Porque senão a gente vai se espetando cada vez mais. E as pessoas vivem se espetando. Já perceberam? Como a gente tem dificuldade, a gente às vezes começa um diálogo e o diálogo começa, termina, só Deus sabe às vezes. Por quê? É as nossas dificuldades ainda. Mas o Cristo sabia que plantando naquele pedregulho, aquele pedregulho um dia ia se tornar uma terra fértil. Ele sabia disso. Ele sabia e sabe, tanto é que continua investindo em nós, continua acreditando em nós, seres tão imperfeitos, ainda tão renitentes no erro, mas assim, somos aqueles que ainda erramos, somos aqueles que ainda estamos tão distante desse fruto da bondade, do amor, mas somos aqueles que já queremos. Eu sempre digo, nós já queremos. E nós, como queremos, Jesus vem desse solo que somos nós, tirando de nós esses espinhos, os espinhos que mais nos sufocam, meus irmãos. Aí é Mary que está dizendo que ela vê dessa maneira. A nossos espinhos maiores começa pelo nosso orgulho. Quantas vezes a gente é infeliz porque não pede desculpa? Quantas gente a gente é infeliz porque não vou dar o braço a torcer, eu que estou certo e ele está errado. A gente não diz isso? Diz, porque a gente acha que está certo. Mas aí você se torna infeliz porque não quebra, não deixa. Vamos quebrar essas amarras que trazemos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Não somos egoístas, desculpa, meus irmãos, eu dizer que somos, porque somos. Uns mais, outros menos, mas ainda somos. Ainda temos muita dificuldade de sentir a dor alheia. Ainda temos essa dificuldade de se colocar no lugar do irmão, seja em que situação for. Então, a doutrina espírita é uma das que mais vem de encontro a essas parábolas. Não estou dizendo que a nossa doutrina seja, a melhor, veja bem, ela vem mais de encontro. Por quê? Porque a doutrina espírita não tem dogmas, então ela não tem revestida. Então ela mostra, ela diz para você. Então muita gente às vezes não gosta realmente da doutrina. Porque quando você entra na doutrina, ela diz assim, a sua felicidade vai depender de você. Ser feliz ou não depende de você. E se você vai vivendo e vai prestando atenção, você vê que tudo depende de nós. O meu crescimento depende de mim. Eu não posso dizer que meu filho foi empecilho, que meu marido foi empecilho, que fulano, eu só não cresci porque alguém não deixou. Não existe isso. O nosso crescimento é único, é só nosso. Então, depende de nós. Mas aí, e o orgulho que não deixa... como se diz, o orgulho não deixa a gente admitir que ainda somos um pouco de tudo isso. Ainda somos um pouco. Já estamos tirando. Vamos fazer de conta, vamos brincar como eu. Eu faço de conta que estou assim, o corpo cheio de espinho e a gente precisa tirar para que eles não machuquem tanto. Para que depois que retirar esses espinhos, olha o alívio que a gente sente. Pensa num espinho espetado no seu pé ou na sua mão. Eu que tenho roseiro, me espeto toda hora. Cara, como dói, fica alguns espetados no dedo, alguns. Aí quando eu tiro, e aí um alívio. Um espinho, eu estou falando de um espinho de verdade. Agora, esses espinhos maiores, que são muito mais difíceis. Por que eles são mais difíceis? Porque vai depender de mim, vai depender de nós querermos. Querermos retirar de nós isso tudo. Porque quando eu retiro de tudo isso de mim, quando eu for retirando essas coisas, eu posso dizer para o outro irmão, você também pode. Lembrei de uma historinha, agora eu esqueci o nome. Eu não sei, não é Gandhi, não. Olha, eu esqueci de quem é, vou tentar lembrar depois para contar a vocês, mas alguém que conhecer a história já sabe. Ai, gente. É um desses sábios aí, é Gandhi. Uma mulher foi um sábio, vou dizer assim, né? Não vou dar o nome do sábio, mas é um desconhecido. E pediu, por favor, que ajudasse a ela, que o filho dela parasse de comer açúcar, porque ele estava prejudicando a vida dele. E ele diz assim para ela, a senhora volta daqui uma semana. A mulher não entendeu nada. Pô, mas volta daqui uma semana.
Ele não podia me responder agora? E aí, quando ela volta uma semana, ela fala, e aí, o senhor já tem a resposta? Já. Diga a seu filho que pare de comer açúcar, porque eu também comia e parei. Então, quando a gente deixa algumas coisas, a gente já pode dizer para o outro, meu irmão, isso não é tão difícil. Eu já estou tentando e eu estou conseguindo. Você também consegue. Então, vamos pensar assim, que o arauto da nossa vida é o Evangelho do Cristo. E é ele que tem que sobressair. É os seus ensinamentos que tem que sair. Então, não se preocupe, eu sempre digo, quando se escutar Evangelho, quem está falando o Evangelho? Basta prestar atenção se ele está falando com fidelidade, se aquela pessoa está dizendo dentro das pautado no próprio Evangelho de Jesus. Então não importa quem esteja falando, se é a pessoa mais simples, se é a mais sábia. Não importa que semente ela está jogando para você, de que semente nós estamos absorvendo. Então, que a luz do Evangelho seja assim em nossas vidas e vamos assim levar não, a gente não leva, eu sempre digo levar porque a gente pensa que está no fé, né, gente? Mas vamos assim, para nossa reflexão, vamos pensar em nós. Que tipo de solo somos nós? Pensar que Jesus continua esperando que todos nós venha dar o seu melhor, venha dar ser terra fértil, porque somos. Porque se ele apostou em nós é porque somos. Então, vamos então, a cada dia da nossa existência, plantar nas pessoas, nos corações, se possível, a esperança, a fé, a caridade. E caridade abrange tanta coisa, gente. Silenciar diante de uma ofensa é a maior caridade. Como nós esquecemos de ser caridosos, né? Então, que Jesus, o nosso grande modelo e guia, diz para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, vamos ter bom ânimo, mesmo diante das nossas dificuldades e diante de todas as dificuldades que estamos vivendo e vendo nesse momento. Mas vamos ser aqueles que não mais semeiam o ódio. Vamos ser aqueles que não mais semeiam a discórdia. Vamos ser aquele instrumento capaz de estar na lavoura do Cristo, porque ele precisa de nós. Deus ajuda o homem através de outro homem. Então, seremos nós, que nós nos consideramos trabalhadores da última hora. Trabalhador da última hora somos todos nós, todos que estamos aqui. Então, que façamos dessa semente divina que está plantada em nós, que ela possa florescer, que ela possa dar frutos de amor para toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo a Deus por tudo, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que Ele possa continuar apostando em todos nós, que Ele possa semear naqueles lugares mais conflitados, Senhor, nos corações mais endurecidos ainda, que possa haver uma brecha para entrar a luz desse amor maior. E que tu possa, Mestre Divino, fazer de nós, um dia, quem sabe, o instrumento da tua paz. E dizer como tu dizia, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que existe em mim. Então a paz de Deus existe em todos nós, se assim quisermos. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. E um bom feriado a todos. Fiquem com Deus.